Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos. Estamos no culto da família, intitulado Culto com a Ceia do Senhor. Um culto de ceia, nós somos chamados a refletir sobre a mensagem da cruz, sobre o plano da salvação para as nossas vidas e tudo que Ele fez para conosco, no resgate, no lamaçal do pecado na qual eu e você vivíamos. E fomos chamados para novidades em vida. Certa feita eu ministrei aqui sobre Pedro e estava meditando a respeito desse homem. Pedro nos traz uma lição para as nossas vidas. Pedro é um homem muito mais fácil de eu imitar do que imitar Cristo ou imitar Paulo. Paulo é aquele que deixou o ensinamento: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas se você for parar para pensar, não é muito fácil imitar Paulo, não. Imagine imitar Cristo. Aí eu escolhendo entre alguns dos discípulos e dos apóstolos, que é muito mais fácil imitar, que eu e você às vezes o imitamos, mesmo sem ter a intenção. Por gentileza, coloca aí Lucas capítulo 22. Aleluia. Lucas capítulo 22, versículo 54. Versículo 54 de Lucas 22. Apenas alguns versículos. E diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o, outro disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Até aqui.
Na versão Almeida, revista corrigida, diz assim o versículo 61 e 62: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, 3 vezes me negarás. E, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O Salmo de número 34, versículo 18, diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Quando eu parei para ler esse versículo a respeito do choro de Pedro, eu parei para meditar. Existem lágrimas que limpam os olhos, mas existem lágrimas que limpam a alma. Há lágrimas que nos cortam e que dilacera a alma quando paramos ou passamos por alguma situação. O choro de Pedro não foi um choro comum. O choro de Pedro não foi apenas um derramar de lágrimas. Não foi uma emoção momentânea, no momento. O choro de Pedro não foi de uma vergonha superficial. O choro de Pedro não foi algo planejado, mas foi um choro amargo, um choro de dor, um choro da vergonha, um choro que machucou por dentro. Eu fico imaginando Pedro. Os filmes, os desenhos animados colocam Pedro como um homem forte, caracudo, cativado, semblante severo. E agora aquele homem, daquele tamanho, se colocou a chorar. Aí fora diz que o homem não pode chorar. Mas bendito é aquele que chora na presença do Senhor. E a palavra grega usada para amargamente traz uma condição de uma dor profunda, convulsiva, dilacerante. Imagina o peito daquele homem forte, acostumado à braveza do mar, acostumado a subir e descer violentamente e enfrentar as ondas do mar através do seu barco na hora que ia pescar. E agora, no meio da noite fria em Jerusalém, ele se coloca a chorar de uma forma que creio que aqueles que estavam em volta ao redor viram um homem se quebrantando em lágrimas, em choro. E era o choro de alguém que não apenas falhou, mas que havia percebido que havia falhado. Ele caiu em si pelo momento que ele estava passando e ter negado a Cristo, aquele que ele disse que jamais iria o abandonar. Pedro não negou apenas o líder, ele negou o amigo. Pedro negou o
E o que mais dói, o que mais corta a alma, não foi apenas cair, mas sim lembrar de tudo que vivemos. Quantas vezes, no começo da nossa jornada cristã, no começo da qual nós nos convertemos, e fizemos tantas promessas ao Senhor, na qual nós nos derramávamos em lágrimas, na presença do Deus Altíssimo, e nos comprometemos com Ele a fazer a obra, a servir a Ele com sinceridade no coração e na alma. Quantas vezes nós, pelas madrugadas, chorávamos na presença do Senhor, mas vai passando os dias, vão passando os meses, e começamos a cair no comodismo, começamos a confiar em nós mesmos, nos nossos próprios braços, na nossa própria força. Tudo aquilo que você viveu com Deus, tudo aquilo que você viveu na presença do Senhor, aí você cai em si, que não é mais como era antes, que você não orava como orava antes, não chorava como chorava antes. O contraste entre a promessa e a fidelidade, e a realidade da traição é uma faca que corta o coração, que corta a alma. Porque outrora bastava simplesmente um pecado, aquele pecadinho que não tem nada demais, para nós não chorarmos na presença do Senhor. Mas vai passando os dias, vai passando as horas, os momentos, os anos, e começamos a nos acostumar com o nosso pecado, com nossa forma de negar a Cristo. E hoje vamos caminhar pela trajetória de um homem, não meramente um simples homem. O nome dele é Pedro, um homem impulsivo, um homem que bastava alguém pisar no pé dele, que ele já puxava a faca. Aquele homem que não levava desaforo para casa. Aquele homem que bastava qualquer levante, ele já se prontificava a defender a Cristo. Pedro confiava nas suas próprias forças, mas era um homem apaixonado por Cristo, era um homem que amava Cristo. Mas, infelizmente, um homem que caiu profundamente, mas ele foi restaurado de uma forma gloriosa. A mensagem dessa manhã tem por título o choro amargo de Pedro, o chamado, a ousadia, a queda e o despertar para uma vida com propósitos. Vamos pontuar aqui algumas ilustrações para as nossas vidas. Mas, independente da sua queda, Pedro foi restaurado. Porque o choro de Pedro não foi o fim, foi o começo. E como Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Pode deixar sem fundo esse capítulo. Primeiro ponto,
o chamado. Quando Jesus nos encontra na rotina. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11, vai mencionar sobre a pesca milagrosa. Pedro era um pescador da Galileia, trabalhador, forte, acostumado ao esforço, com as mãos calejadas, puxando corda, mexendo com sal, e depois de uma noite inteira sem pescar nada. Imagine você levantar pela madrugada para pescar e não pescar nem um peixinho mirrado. O orgulho profissional ferido, o cansaço, os músculos doloridos. A lógica humana dizia que no dia que de dia não se pescava, que era muito mais fácil pescar pela madrugada. Aí Jesus entra no barco e diz para Pedro: lança as redes. E Pedro, pela obediência, lança a rede. E o milagre acontece. O barco quase se afunda devido a tantos peixes. E Pedro, quando vê o milagre, o choque de santidade atinge o pescador. E Pedro diz: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Desde o início, Pedro sabia que não era digno, mas a luz de Cristo revela as trevas no seu coração. Mas Jesus não chamou Pedro por causa da sua perfeição. Jesus chamou porque tinha um propósito na vida dele. Chamou por causa do seu propósito. E disse para ele: não temas, que de agora em diante farei de ti pescador de homens. Oh, aleluia! Pedro, que era apenas um pescador, foi chamado para uma nova vida com propósitos. Pedro não imaginava o que iria passar, o que seria na sua vida naquele momento em diante. Porque Deus não chama aqueles que estão prontos, Ele chama aqueles que estão disponíveis, aqueles que têm desejo na alma de fazer a vontade do Senhor e obedecer. Porque muitos aqueles que apresentam como prontos, muitos que se apresentam como aqueles que é capaz, que diz: pode contar comigo, mas na hora que é preciso colocar a mão no arado, recua. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz que Deus escolheu as coisas para do mundo para envergonhar os sábios. Pedro deixou tudo, barco, as redes, a sua segurança, a sua vida tranquila, o cheiro do mar, e começou a caminhar ao lado do mestre. A história de Pedro mudou de uma hora para outra. Segundo ponto, a ousadia, o discípulo impulsivo e apaixonado. Pedro era intenso, era 8 ou 80. Foi ele que, por revelação divina, disse lá em Mateus capítulo 16, versículo 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi ele que, desafiando a gravidade e a lógica, pediu para andar sobre as águas. Foi ele que declarou, batendo no peito, com a convicção quase arrogante, e disse: ainda que todos se escandalizem, eu nunca que negarei. Pedro era o tipo que falava sem pensar, era aquele que não parava para meditar no que
a Cristo. É aquele que dá o primeiro passo. É aquele que se dispunha a fazer. Pedro era o tipo que falava antes de pensar. Talvez ele tivesse aquela postura de guarda-costas. Quem tentar se aproximar do Cristo, não, calma, se afasta. Não, por aqui não. Talvez fosse bravo, carrancudo, explosivo, mas ele amava Jesus. O problema não era falta de amor, mas era excesso de confiança em si mesmo, excesso de confiança nas suas próprias forças. Ele confiava no seu próprio intelecto. Ele apoiava a sua fé na força do seu braço. E muitos hoje em dia colocam a sua confiança no seu intelecto. Muitos querem se apresentar diante do auditório, diante da igreja, com um grau de conhecimento. E talvez a sua oratória possa te ajudar. Talvez a sua postura possa te ajudar. Então ele coloca-se como um homem de confiança de alguém para dizer: olha, eu sei pregar melhor, eu sei cantar melhor, eu sei fazer melhor. Ele confia em si mesmo e esquece de colocar a sua confiança em Cristo, no Deus Todo-Poderoso. Porque basta apenas um tropeço para nós cairmos. Porque se nós não confiarmos no Senhor Todo-Poderoso, na presença do Senhor, e que nós somos dependentes de Deus, e que sua mão forte é o que nos mantém de pé, caímos, nos prostramos, erramos e falhamos na caminhada. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz que a soberba procede à ruína, e ao que vem do Espírito a queda. O perigo não está em amar pouco Jesus. O perigo está em confiar em si mesmo. Glória a Deus, louvado ao nome do Senhor Jesus. E paramos para pensar no terceiro ponto. Getsêmani, a espada, o corte e o engano. Pedro andava com a peixeira na cintura. Aí disse que alguém mexesse com ele. Aí se alguém mexesse com Jesus, ele puxava a peixeira, já dava uns golpes de capoeira para defender Jesus. Pedro era 880. E agora no Getsêmani havia tensão no ar. A noite estava escura. Havia um breu. Jesus já havia chorado, já havia orado, já havia repreendido os discípulos que mais uma vez estavam dormindo. E a noite é rasgada pelas tochas dos soldados. Quando prenderam Jesus, Pedro reage, puxa sua espada. A adrenalina toma conta do seu ser. Ele puxa a espada e decepa a orelha de Malco. Pedro estava disposto a lutar. Pedro estava disposto a defender o mestre querido. Pedro estava disposto a fazer o que nenhum outro discípulo havia feito: defender Jesus. Naquela noite ele mataria e morreria por Jesus. Mas uma coisa eu quero dizer para você: Pedro não estava preparado para sofrer. Pedro, ele estava disposto a matar e morrer por Jesus, mas não estava disposto a sofrer. O sofrimento não é todos que suportam passar. Jesus, mesmo prestes a ser arrastado pelos soldados, pega a orelha de Malco e restaura a orelha daquele homem.
Naquele momento, um ato de misericórdia, naquele meio daquele caos, naquele meio daquele tumulto. Ali Pedro aprende algo que não é pela força. O reino não é defendido na força da espada. Pedro olha aquilo. Como que pode? Eu defendi Jesus e agora Jesus demonstra em um ato de misericórdia o que deveria ter sido feito de verdade. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A arma de Pedro era carnal, mas a batalha de Jesus era espiritual. Aquela noite foi a noite mais tenebrosa na vida de Jesus, na qual ele clamou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O ponto 4, que muitas das vezes acontece conosco: seguir de longe o início da queda. Lucas capítulo 22, versículo 54 diz que Pedro o seguia de longe. Pedro o seguia de longe. O que é seguir Jesus de longe? O que é para você dizer que ama Cristo, mas não está seguindo de longe? Aonde nós passamos, aonde nós andamos, será que revelamos para os demais que nós somos servos de Cristo? Será que somos capazes de falar do amor de Cristo onde nós estamos? Será que somos capazes de evangelizar uma alma que esteja sofrendo ao nosso redor e derredor? Será que somos capazes de colocar o mesmo versículo bíblico nas nossas redes sociais? Pelo menos uma vez por ano? Será que somos capazes de dizer: eu sou servo de Cristo? Ou nós nos ocultamos? Ou nós nos escondemos e passamos a seguir desde de longe? Eu amo a Cristo, eu amo Deus, eu tenho a minha fezinha, mas agora eu quero servir a Deus em casa. Agora eu quero servir a Deus, não preciso estar cultuando, não preciso estar adorando a Deus na igreja. Eu sou a igreja, posso ficar em casa que Deus ouve minhas oraçãozinhas. E seguir a Cristo de longe revela um perigo. É o início da queda. Essa frase é devastadora, porque ele seguia, mas de longe. Os soldados levaram Jesus e Pedro tratava de longe seguindo. E agora o medo havia tomado conta das suas pernas, do teu ser. Ele havia paralisado, esfriado o coração. Porque ninguém acorda de repente para negar Jesus. Eu vou acordar, amanhã eu vou acordar e vou negar Jesus. Não é de repente, é aos poucos. Porque o esfriamento espiritual é um processo. A queda começa quando a distância aumenta. E à medida que nós nos afastamos de Jesus, começamos a ser dominado pelo gelo, pela frieza espiritual e pelo pecado. E agora Pedro vem no pátio do sumo sacerdote. Enquanto Jesus está sendo levado, a madrugada está fria. Ali havia alguns servos se assentados ao redor da fogueira. E chega Pedro ao lugar aonde ele não havia sido chamado.
chega se intrometendo ali na roda daquele servo se aquecendo na fogueira. E entra como se nada tivesse acontecido. E começa a se aquecer no meio da fogueira, na roda dos escarnecedores. Pedro se assenta no pátio. E aqueles que se zombavam do mestre começam a olhar para ele. Começam a olhar para ele de um jeito diferente. Ei, eu te conheço. Ei, essa forma sua de se vestir é diferente da gente. Você veste de uma forma diferente. A sua vestimenta é diferente. A sua forma de andar, de falar, de se portar é diferente. Você andava com aquele homem lá, né? Você andava com aquele homem que se dizia o Messias, aquele que diz que é o Cristo. Aí Pedro olha e diz: ei, você está me confundindo. Não sou eu não. Você está me confundindo. Eu nem conheço esse homem. Não. E o galo canta. Aí agora uma criada se apresenta, fala de novo e ele nega. E agora ele jura: eu não conheço esse homem. E o galo canta mais uma vez. E o quinto ponto: o olhar de Jesus e um choro amargo. Porque Jesus, ele estava no mesmo ambiente, talvez numa distância um pouco. E quando o galo canta, Jesus olha para Pedro. Jesus olha para Pedro, e Pedro também na mesma hora olha para Jesus. E ele lembra de tantas promessas que ele fez, de que ele nunca negaria Jesus, que ele nunca voltaria atrás. E Jesus, talvez com um semblante ferido, com o olho rosto de tanta pancada, ferido, machucado, olha para Pedro. E Pedro olha para Jesus. Naquele momento, a sua alma se corta. Naquele momento, Pedro sente a dor na ferida, na alma, no coração. E passa as imagens diante do olhar de Pedro. E ele lembra do que ele prometeu. Ele lembra de tudo aquilo que ele havia falado para o Mestre Jesus. Ele não foi capaz de sustentar tudo aquilo que ele falou no momento em que Jesus mais precisava. No momento que nós mais precisamos estar na presença do Senhor, nós recuamos, temos medo, trememos, voltamos atrás. Mas Jesus olha para Pedro, não com um olhar de ódio, não com um olhar mas foi um olhar que dizia: eu avisei. Foi um olhar de amor ferido. Foi um olhar que dizia: eu conheço a sua fraqueza, mas eu ainda amo você. Eu ainda conheço você no meio da fraqueza, mas eu nunca deixei de te amar. Jesus olha de uma forma que Pedro passa a chorar de forma amarga. A sua alma é cortada ao meio. O seu ser parece que a flecha o atravessou. E Pedro chora de uma maneira amarga. E o texto diz que Pedro chorou amargamente. Naquele instante vieram as lembranças, o chamado na praia, a primeira pesca milagrosa, as palavras de encorajamento, o monte da transfiguração,
O peso da sua traição desabou-se sobre os seus ombros. E Pedro sai, foge da fogueira do inimigo para a escuridão da noite. Aleluia! Eu creio, Pedro, fico imaginando Pedro saindo correndo, sem destino, sem saber o que fazer, enquanto seu braço tampa os seus olhos e as lágrimas caem em sua face. Pedro corre, foge, mas Pedro chorou porque amava. Pedro chorou porque sabia quem era o Jesus a qual ele servia e dizia amar. Alguns poderiam falar à sua volta: ei, não chore, ei, porque você está chorando, guarde suas lágrimas. Mas nada seria capaz de fazer Pedro parar de chorar. E Pedro corre, foge, sem destino. Pedro, eu posso dizer que eu e você somos Pedro. Há uma história sobre o filho que evitava o olhar do pai. Havia um jovem que cresceu admirando profundamente seu pai. O pai era um homem íntegro, trabalhador, amoroso. Desde pequeno o menino dizia: pai, eu quero ser igual ao Senhor. E o pai ensinava, corrigia, dava a instrução correta para o seu filho, aconselhava, e o filho se orgulhava disso. Mas na adolescência, o jovem começou a andar com pessoas erradas. Primeiro foi se afastando aos poucos, depois começou a esconder as suas atitudes, depois passou a mentir, e toda vez que fazia algo errado, evitava o olhar do pai. Um dia fez algo muito grave, algo que entristeceu profundamente aquele homem que sempre o amou. Quando chegou em casa, o pai estava sentado na sala. Não gritou, não bateu, não ameaçou, apenas olhou. Um olhar silencioso, um olhar que misturava dor e amor. O filho tentou se sustentar no olhar, mas não conseguiu. Baixou os olhos e sentiu um peso no peito. A garganta travou, as pernas enfraqueceram, e ele saiu correndo para o quarto, e ali sozinho chorou. Não porque foi pego, mas porque feriu quem mais o amava. Minutos depois, alguém bate na porta, é o pai. Ele entra, senta na beira da cama e diz: filho, eu continuo aqui. O jovem se joga nos braços do pai, e aquele choro que parecia derrota se transforma em reconciliação. E aqui uma aplicação dessa história para com Pedro. Assim foi Pedro. Não foi o gado, foi o olhar. Não foi o medo, foi a consciência. Ele chorou não porque foi descoberto, mas porque feriu o coração de quem o amava. E sabe o que é mais lindo nessa história? Que também se assemelha à nossa história para com o Senhor. Jesus não correu atrás para condenar, ele marcou um reencontro e disse para você e para mim: eu tenho para você uma nova história. Porque quem chora por ter ferido o coração de Deus ainda carrega amor dentro de si. Porque há uma grande diferença entre aqueles que se ausentam do caminho do Senhor e para aqueles que menosprezam o chamado do Evangelho. Aqueles que um dia pisaram no Santo dos Santos
hoje consegue viver fora da presença do Senhor e não para meditar no amor de Deus. Aos poucos a sua consciência vai ficando obscurecida. Aos poucos a sua consciência vai ficando preenchida pelas coisas do mundo e não sente mais essa falta do amor de Jesus. Mas há uma esperança para Pedro. O ponto 6 diz: esperança. Digam aos discípulos e a Pedro. Eu paro para meditar sobre isso. Que o domingo amanhece, o túmulo está vazio, a morte foi derrotada e o anjo dá uma instrução específica após a ressurreição para aquelas mulheres. E dizei aos discípulos e a Pedro. Por que Jesus apenas menciona o nome de Pedro? Porque Jesus sabia que era o único coração que havia derramado lágrimas amargamente. O nome dele não é mencionado apenas por acaso, porque Pedro provavelmente nem considerava mais um discípulo. Ele se auto-excluiu, ele fugiu, mas Deus, em sua infinita graça, diz a Isaías 43, versículo 1: chamei-te pelo teu nome e tu és meu, na qual manda um recado direto ao coração. Deus faz questão de citar o caído. O céu nunca esquece o nome de quem caiu chorando. O Deus que nunca deixa de ver aqueles que estão cometendo pecado, mas estão se derramando em lágrimas de arrependimento. As mulheres avisam que ele o encontraria. E agora Pedro mistura dúvida, vergonha e uma faísca de fé, porque para ele ainda havia esperança. Para encerrar, o ponto 7, a segunda pesca, restauração à beira-mar. Apesar da ressurreição, Pedro volta a pescar. Ele reativa o seu CNPJ, a sua empresa pesqueira. Para ele o chamado havia acabado. A função de apóstolo para ele havia se encerrado. E está ele mais uma vez lá pescando. Ele retorna a sua velha filha. E talvez pensava: fracassei como discípulo. Fracassei como amigo do mestre. Fracassei como discípulo que fez tanta promessa. O meu ministério acabou. O meu chamado acabou. Eu nunca mais irei presenciar os milagres. Eu nunca mais irei mencionar o seu nome, assim como Jeremias também falou. Está lá ele, mais uma vez na praia. Mas Jesus repete o cenário do início. Jesus recria o chamado. Jesus recria o milagre. E outra pesca milagrosa. Outra rede cheia. Na praia, Jesus havia acendido a fogueira de brasas. Onde mesmo Pedro pegou para se aquecer, aquela mesma fogueira, na qual Pedro procurava se aquecer. Agora é o cenário onde Jesus o restaura. Então pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Não era acusação. Jesus não perguntou por que você me traiu. Jesus não perguntou por que você fez essa promessa. Pedro depois não conseguiu sustentar até o fim. Mas era uma pergunta de restauração. A cada pergunta curava uma negação. A cada pergunta que o mestre fazia, na qual Pedro disse que não conhecia esse homem, Jesus responde. E ele responde para Jesus: tu sabes que eu te amo. E Jesus declara, confiando novamente o bem mais precioso do céu em mãos antes trêmulas. Ele diz para Pedro: apacenta minhas ovelhas.
daquele que negou Jesus. Porque a queda não cancela o chamado, a queda não cancela a promessa, a queda não nos faz parar do propósito. Porque a queda não cancela o chamado quando há arrependimento verdadeiro. O ponto 8, lá em Atos, capítulo 2, o homem que chorou agora prega a palavra. Após a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, 50 dias depois do cenário, o Espírito Santo desce com som de vento impetuoso em línguas de fogo. E quem se levanta no meio da praça é Pedro, com seu terno novo, com a sua Bíblia nova, e agora ele se apresenta diante daquela multidão para pregar o nome do Senhor. Ele não se importou que alguém poderia ficar de pé e falar: olha, você negou o mestre e agora está aí pregando a palavra. Você não é aquele discípulo que negou o mestre querido e agora está dizendo que é pregador do Evangelho. É você que errou e agora quer pregar o ensinamento para nós, o bom caminho. Você que errou, que pecou, que cometeu as mais sortes. E agora Pedro não anda mais com a peixeira. Pedro não anda mais com a espada. Oh, aleluia! O mesmo que negou, o mesmo que chorou, agora está revestido do poder e ousadia do alto. Pedro não estava mais confiando em si mesmo, agora estava cheio do Espírito Santo e prega a palavra sem espada de aço, mas com a espada do Espírito. A palavra de Deus foi pregada e 3.000 almas se converteram em um único sermão. O homem que chorou na madrugada se tornou voz e fogo ao amanhecer. Oh, eu e você somos Pedro. Pecamos, falhamos, choramos, mas o propósito continua de pé. Porque enquanto alguns seguem de longe, muitos estão dentro da igreja com o coração distante. Quando se aquecem em fogueiras erradas, buscando conforto no mundo, buscando orientações estranhas do mundo, quando se negam por medo da rejeição, medo de perder status, mas não choram, suas consciências estão cauterizadas, não sabem mais o que é a lágrima, não sabem o que é mais derramar-se na presença do Senhor, porque os seus corações estão endurecido. O choro de Pedro foi divisor. Nessa mesma época, outro discípulo caiu, Judas sentiu remorso, mas Pedro sentiu arrependimento. Oh, aleluia, glória a Deus. Qual a diferença? Remorso leva a culpa, a morte, a forca, e é o choro das consequências. Mas o arrependimento leva à cruz, ao perdão, à restauração e ao choro contra o pecado. Louvado ao nome do Senhor Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Talvez hoje Jesus esteja olhando para alguém aqui. Você sente-se olhar cruzando a sala agora, não com condenação, como diz a Escritura, nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, mas com amor, Ele te restaura, Ele te levanta, mas com amor, Ele te coloca de pé e fala: eu tenho um propósito na sua vida. Ele diz para você: ei, não para na caminhada, por mais que você tenha pecado, por mais que você tenha errado em sua jornada, há um plano de restauração, há um plano de recomeço, há um plano que Ele diz para você: ei, eu entreguei a minha vida por você, eu derramei a minha vida por você. Não deixe que ninguém venha te acusar pelo pecado que você cometeu. Não importa o que digam de você, não importa o que pensem ao seu respeito, Deus está contemplando a sua vida. Que o seu choro de arrependimento não foi em vão.
E quando você arrependeu-se com o coração sincero e derramou as suas lágrimas, Deus diz: este é meu filho amado, na qual eu tenho propósito em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Deus é bom, meus irmãos.